E, como sabem, o nosso trabalho intitula-se Entre o Mar e a Terra, da Armada do Suez à Expedição da Abissínia. A ação militar da Expedição Naval ao Suez, organizada e comandada por Estevão da Gama em 1540-41, enquadra-se num período marcado por significativas movimentações militares turcas ocorridas tanto no Mediterrâneo Oriental como no Mar Vermelho e no Mar Arábico, onde o expansionismo otomano teve como principal manifestação a expedição de Hadim Suleiman Pasha, que culminou em 1538 com o ataque à fortaleza de Diu. Importa notar, no entanto, como ficou demonstrado por Djanira Couto, que essa expedição contra Diu, embora deva ser analisada como uma tentativa otomana de destruição do poder naval português no Norte do Índico, tem que ser entendida à luz da necessidade da imposição do que ela chamou a Pax Túrcica no Mar Vermelho. Aquela historiadora recentra assim o foco principal dessa expedição no Mar Vermelho, em virtude de, como afirma, a situação político-militar ali vivida ser, para os turcos, muito mais preocupante do que a ameaça portuguesa no Mar Arábico. Como quer que fosse, a percepção por parte das autoridades portuguesas, sediadas quer em Lisboa, quer na capital do Estado da Índia, relativamente ao perigo turco, foi imediata. As sucessivas informações fornecidas pelos espiões ao serviço dos portugueses no Mediterrâneo Oriental, que davam conta do apresto nesse mesmo ano de uma nova armada no Suez, contribuíram para que o monarca tivesse enviado para a Índia Dom Garcia de Noronha com instruções para passar ao Suez e aí procurar destruir essa armada. Quis, no entanto, o destino que o vice-rei viesse a falecer em 4 de abril de 1540, sem dar cumprimento às diretivas do monarca. Sucedeu-lhe Estevão da Gama, que, tal como Dom Garcia de Noronha, era um defensor de uma intervenção militar mais marcadamente imperialista por parte da coroa no Oriente, apressando-se por isso a pôr de pé a expedição ao Mar Vermelho. A generalidade dos cronistas salienta as capacidades de gestão demonstradas pelo novo governador, que disponibilizou mesmo uma larga soma à fazenda pública para provimento dos armazéns e a reparação da armada. No entanto, referem também, e esse aspecto foi extremamente importante, que, pelo contrário, o governador sempre demonstrou pouco sigilo e, portanto, isso acabou por ser terrível para o futuro da expedição. Em finais de 1540, uma poderosa força naval, reforçada com a chegada de alguns navios de alto bordo oriundos do Reino, pela carreira da Índia, encontrava-se em Goa, pronta para avançar para o Mar Vermelho. Composta por mais de 80 navios de remo e vela, a frota tinha como objetivo prioritário dar cumprimento às diretivas de Dom João III, que determinavam a distribuição das galés turcas varadas no Porto de Suez, estando-lhe cometido também o propósito de, em resposta ao pedido de socorro emanado da cristandade etíope, auxiliar o preste no conflito que o opunha ao sultanato de Adal. Importa notar, no entanto, pese embora os autores das relações conhecidas salientem o excelente desempenho deste homem enquanto gestor, mais uma vez, sempre reforçaram o facto de o governador não ter tido o sigilo necessário para apanhar de surpresa os otomanos. Exatamente, os turcos otomanos. Nós sabemos isso através da posição de alguns dos capitães quando foi colocada, quando foi em Conselho Régio colocada a hipótese de se avançar rapidamente para o Mar Vermelho, e muitos deles se opuseram, alegando precisamente que a perda do efeito de surpresa seria terrível para o objetivo. A armada, composta por 12 navios de alto bordo, 3 dos quais carregados de mantimentos e cerca de 70 navios de remo, partiu de Goa a 1 de janeiro de 1541, tendo cruzado o Mar Arábico com enormes dificuldades. Aliás, perderam-se uma série de pequenos navios de remo. O grosso da frota, ainda assim, aportou em Socotorá, 13 de janeiro, onde permaneceu uns dias para fazer a guarda, após o que entrou no estreito a 27 desse mês. Tens conseguido? Sim. Bom, ok.
No início de fevereiro, porque a água escasseasse na Armada, rumou a Massoá, onde já se encontrava Dom Cristóvão da Gama, que ia a capitanear, portanto, a Armada de Remo. Este informou o governador que o soberano local se havia refugiado em terra firme. Em Massoá foram varados e reparados alguns dos navios, tendo o governador perdido, segundo Dom João de Castro. Aliás, um dos documentos de que nos servimos é um relatório, um relato extenso, feito por Dom João de Castro sobre a expedição. Diz ele, perdeu mais de 9 dias em infrutíferas negociações com as autoridades locais, o que acabou por retardar a partida para Suaquém. Atestado o pouco préstimo das naus e galeões naquele mar, o governador determinou que a armada de alto bordo e cerca de 700 homens permaneceria em Massoá, sob o comando de Manuel da Gama, partindo ele ao comando do resto da frota no dia 19 de fevereiro. Estevão da Gama, movido pelo objetivo de repor os antigos laços de vassalagem que ligavam o soberano de Suaquém ao imperador da Abácia, como surge nos documentos, cessados pela emergência recente da presença turca no reino, a qual, como refere Diogo do Couto, ameaçava espalhar-se aos demais portos da região, impedindo as ligações por mar entre os portugueses e os abissínios, procurou, num primeiro momento, o estabelecimento de um acordo com aquele monarca. Constatada a sua irredutibilidade em se afastar da órbita do poder otomano e muito pressionado pelos seus homens, o governador, portanto, precisamente porque a esses homens havia prometido o tão ambicionado saque, a chamada Escala Franca, Dom Estevão decidiu-se, em 8 de março, a atacar a cidade, a qual foi tomada de assalto e saqueada durante 2 dias. O saque atingiu uma dimensão de tal forma extraordinária que, de facto comprovado por Dom João de Castro, que fez com que muitos dos navios de remo não se encontrassem em condições de navegar para o Suez, em virtude de estarem abarrotados, como diz Castro, de marfins e muitas outras coisas que foram tomadas no roubo de Suaquém. Isto é o que ele afirma. Este facto, associado ao grande número de baixas registadas entre as tripulações dos navios em resultado das difíceis condições de vida a bordo no Mar Vermelho, levou alguns capitães a aconselhar Estevão da Gama a partir para o Suez com apenas uma parte da frota. A sugestão, no entanto, só viria a ser adotada mais tarde, na Baía dos Agravados, depois de constatada a impossibilidade de a Armada se movimentar rapidamente numa zona repleta de baixios e restingas, o que os obrigava a navegar apenas durante o dia, não navegavam durante a noite. O governador determinou então que fossem aparelhadas apenas 16 fustas, que levariam a bordo 250 homens de armas, situação a que se opôs Castro, Dom João de Castro, por entender tratar-se de uma força reduzida para a dimensão do objetivo. Selecionados os 16 navios mais veleiros, foram de imediato despejados do saque e providos de mantimentos e água, cabendo o seu comando aos principais fidalgos da Armada, regressando os restantes a Massoá. Essa pequena frota, que transportava a bordo, como diziam os cronistas, toda a fina flor dos soldados da Índia, ao invés de procurar atingir o seu objetivo o mais dissimuladamente possível, foi deixando atrás de si um rastro de destruição. Os fidalgos, assolados pela falta de água e de mantimentos que graçava a bordo, movidos pela ânsia de praticarem feitos militares dignos de registro, foram atacando e saqueando alguns dos principais portos da região. Assim sucedeu em Alcocer e em Toro, cuja cidade foi saqueada, partindo então a Armada para o Suez no dia 22 de abril. A operação de destruição das galés aí varadas revelar-se-ia um verdadeiro desastre, com os homens de armas portugueses a não conseguirem sequer entrar em confronto direto com os defensores da Armada turca que se encontrava varada em terra. A 27 de abril foi decidido o envio durante a noite de espias. No entanto, estas, desconhecendo o local, acabariam por se perder, tendo o governador decidido lançar um ataque rápido ao raiar da manhã, que lhes permitisse lançar o fogo aos navios ali varados. Com os navios a avançar em coluna, foram recebidos com tiros de artilharia,
a que responderam com as peças de pequeno calibre que levavam a bordo, dada a inexistência, uma vez que se tratavam de pequenos navios de remo, de peças de artilharia de maior calibre. Puderam então constatar que os defensores eram não só em número muito superior, mas que se encontravam extraordinariamente organizados. Castro afirma, e cito, ali estavam 3 grandes esquadrões cerrados com as suas bandeiras e por entre as galés muita gente solta de fora do lugar. E uma batalha de cavaleiros com cerca de 2.000 homens e mais longe outra batalha e muitas outras corriam a fio. Estevão da Gama ordenou então a retirada a 28 de abril, tendo passado no regresso por Toro para aí fazer a guarda, o que não conseguiu na medida em que a cidade estava já defendida por 300 soldados turcos. Passa ainda por Alcocer e Suacém, que, dizem as fontes, que encontravam ainda completamente destruídas e sem gente, destruição provocada, portanto, na passagem para norte desta armada portuguesa. A 16 de maio aportam finalmente em Massoá, onde se encontrava estacionada a armada de Alto Bordo e os restantes navios sob comando de Manuel da Gama. Aí acham, e cito, muito ruíns novas e que era muita gente morta e ao desamparo e à fome, encontrando-se ainda os soldados sublevados. Para trás ficava uma jornada marcada pela incapacidade das forças portuguesas atingirem o objetivo que se haviam proposto, a destruição da armada turca estacionada no Suez. Na base do insucesso estiveram não só razões de ordem organizacional, dado o péssimo planeamento logístico da frota, a falta de mantimentos e de água é uma constante ao longo de toda a expedição, mas também político-militares em resultado dos ataques efetuados a vários reinos com o objetivo de os afastar da órbita humana, mas também sempre com o olho no saco. Esse aspecto foi também ele razão para a perda de muito do tempo precioso, factos que retardaram decisivamente a progressão da armada portuguesa ao longo do Mar Vermelho e permitiram, naturalmente, que os turcos organizassem rapidamente os seus sistemas defensivos. Bom, e posto isto, passamos então agora à análise da expedição já em terra, que, como disse, era também uma parte enfim, das diretivas que levava a armada. Obrigado, bom dia a todos, e vou já aqui aproveitar que o Vítor deixou-nos em Massoá, vou já desembarcar do mar para a terra, mas antes vamos fazer um pequeno flashback só para perceber o espaço em que estamos e quem são de facto os grandes contendores. Portanto, é o Sultanato de Adal, que é o grande potentado islâmico, que está a combater, que está em conflito com a Abissínia, o tal reino do Prestesbão, de que toda a gente fala, não é? E portanto, os portugueses vão intervir neste conflito entre aqueles dois potentados. Eles portanto, desembarcam aqui em Massoá, que está aqui neste sítio, e é esta campanha que se vai seguir aqui em baixo. Se calhar isto está ao contrário. Está aqui. Até posso fazer. Exato. Ora bem. Não, deixa estar aqui o carreiro. Carrega, que isto é sempre a andar. Bom, percebo. Tens que apagar isso. Dá cá, okay. Eu faço. Então, tá bom. Desculpem. Não faz mal. Esta tecnologia dá sempre... Ora bem, pronto, isto é enquadrando o que é que se passava naquela altura, de facto recuando uma década em relação ao 1540 da armada do Dom Estevão da Gama. De facto, o que se passou foi uma pressão enorme sobre o reino do Prestesbão, em que ele ficou acantilado naquela zona norte, sem passagem para o Mar Vermelho, portanto, e digamos que estava em perigo real de desaparecer este reino cristão. E é neste quadro que os portugueses vão intervir. Está. Pronto, portanto, como é que eles se organizam? De facto, estávamos a falar do Manuel da Cunha, do Manuel Abreu, não era? Não é o Manuel da Cunha, exatamente. Portanto, digamos que um contingente vai ser rapidamente organizado entre 19 de maio e 9 de junho, portanto é uma semana, no fundo, 400 soldados que vão ser distribuídos em várias capitanias, cada uma com 50 soldados, tirando a de Cristóvão da Gama, que tem 100 soldados. Portanto, isto é uma divisão, no fundo, que sai do registro
anterior, tradicional. Portanto, isto é uma organização, como vão ver ao longo desta campanha militar, uma organização à moderna, uma guerra moderna que se vai praticar na Etiópia, curiosamente. Algo que não é propriamente uma normalidade dentro da forma de combater os portugueses no Oriente. Então, estas capitanias, cada uma tem a sua bandeira, como era normal organizar, o seu capitão, e são estes homens que vão seguir, juntamente com todo o equipamento de qualquer exército moderno, uma quantidade de armas de fogo, juntamente com os piques, com as armas brancas utilizadas na época, armas ligadas à tradição clássica, mas utilizadas em igual proporção quase durante esta época moderna. Temos também uma utilização muito interessante em terra de panelas de pólvora. Estas armas normalmente só eram utilizadas sobretudo nos cercos e em combates navais, mas neste caso vão ser utilizadas também em terra. Quando aparecer a imagem que há de aparecer, os soldados também estavam equipados da maneira que era normal em qualquer teatro de operações europeu, embora algo aligerados, mas isto é uma armadura que foi descoberta numa zona de Gojam, portanto da Etiópia. São quase são relíquias autênticas, são tratadas como relíquias. É uma armadura em cota de malha, tanto pode ser otomana como portuguesa, mas o chapéu de ferro é sem dúvida um chapéu de ferro de tipo europeu. Portanto, isto são no fundo restos da expedição do Cristóvão da Gama. Por fim, temos a expedição foi organizada também levavam uma série, um trem de artilharia, que eram, penso que 16 canhões. Muitos dos canhões estavam equipados com retrocarga, portanto com as culatas, aquelas peças de tiro rápido que eram equipadas, com que se equipavam os navios, mas também mais tarde, depois de um período de marcha significativo, o exército vai construir, o Cristóvão da Gama, não cheguei a dizer, quem vai organizar esta expedição, quem vai comandar a expedição é Cristóvão da Gama, o irmão do comandante da expedição, Dom Estevão da Gama. Ele vai mandar construir uma série de carros. Os carros vão ter grades, que eram outro aparelho, outro ingênio, para falar com a etimologia italiana, outro ingênio onde normalmente se arrumavam os arcabuzes. Portanto, está aqui um exemplo deste tipo desta forma de armazenar as armas. E por fim, a campanha militar. Portanto, a campanha militar vão ser entre 1542 e 1543, vai andar por ali pelo meio da Etiópia, com várias situações, umas de vitória, termina com uma derrota, a meio terá uma derrota, e esta é a primeira ação de combate, é a conquista deste ponto. Digamos, esta zona da Etiópia é pautada por este tipo de elevações, de planaltos, que são as ambas, são caracterizadas pelas ambas, na designação local. Esta é a primeira conquista que os portugueses fazem. É um ataque, como veem, muito complicado. Foram organizadas 3 colunas, não vou agora deter-me nisto. Cada uma das colunas atacou pela sua vereda, digamos assim. Antes fez uma preparação com as peças de artilharia de retrocarga e pronto, e conseguiram de facto conquistar este apoio logo no início. Seguidamente à conquista deste apoio, foram atrás, digamos, do exército do muçulmano, do Ibrahim al-Ghazi, numa ordem de marcha em formatura de batalha, e é assim que eles vão combater em dois encontros militares, a 4 e 9 de abril, portanto, em 2 dias diferentes, num local e mais um local. Ambassainat, não, este é outro. É este, exatamente. Perto de mais este planalto onde se encontrava as forças, digamos, da Etiópia. Depois desta batalha, de facto, os portugueses conseguem vencer estes 2 encontros contra as forças muçulmanas, em grande medida porque têm armas de fogo e os muçulmanos nesta altura não os têm, e continuam a sua campanha militar atrás do exército, neste momento em retirada, e a primeira coisa que fazem em novo local da Etiópia é conquistar mais um ponto estratégico importante. Neste caso é o ponto mais alto da Etiópia, que é mais um minuto. Vão conquistar este ponto, a seguir vão acampar, está aqui a ordem de batalha, também não me vou deter sobre isto, vão acampar neste local, perto já
do lago Assange, e pronto, e aqui sucede uma batalha defensiva na qual os portugueses vão ser vencidos, Cristóvão da Gama é morto e o contingente dispersa-se. Mais uma vez, temos aqui uma organização, neste caso não é de ataque, mas é defensiva, com recurso a toda a espécie de fortificações que se utilizavam nas tropas. Diga. Entretanto, está aqui o Vítor, ainda bem que tenho aqui este ponto. Os muçulmanos, digamos, o exército abissínio tem os portugueses a combater à maneira da europeia, os muçulmanos têm, portanto, o exército do Sultanato Tadal tem os otomanos que vêm do Iémen. E, portanto, neste momento, os dois exércitos, no fundo, que vão combater são dois exércitos, segundo modelos fora da tradição local, digamos assim. E, portanto, os portugueses são vencidos aqui, os soldados que à volta de 400, dos 400, cerca de 300 conseguem escapar, acoitam-se em vários locais, entre os quais nas tais montanhas do Simiane, onde tinham armazenado material previamente, vão fabricar pólvora, vão reorganizar-se e, em 1543, no fim, vão combater novamente ao lado das forças abissínias e, desta vez sim, vencem os muçulmanos, matam o Ibrahim al-Ghazi e a Etiópia continua cristã por mais uns séculos. Muito obrigado. Não, ainda falta... Não. Terminamos aqui, que não temos tempo. Okay. Muito bom dia. Em primeiro lugar, obviamente, obrigado à Comissão Organizadora, à Comissão Científica, pela aceitação da minha proposta. Uma saudação também ao professor Petaca, aos colegas de painel e a todos os que estão aqui presentes. Bom, o título desta comunicação, como podem observar, a Companhia de Jesus e o Sengoku Jidai, a dimensão marítima como portadora de soluções e conflitos para um Japão em guerra. A partir deste título, qual é o objetivo? O objetivo desta apresentação é tentar perceber como, num contexto particular de mutação do cenário militar e político japonês e perante um facto muito concreto que eu vou aqui apresentar, a Companhia de Jesus pode ser portadora de diversas dimensões marítimas, militar, naval ou até mercantil. Não é? Portanto, vamos primeiro observar este contexto militar japonês para entender como a Companhia de Jesus se percebe e é percebida como veículo de diversos aspectos de um mundo marítimo exterior associado a uma presença portuguesa ou luso-asiática. Cronologicamente, vamos fixar-nos na década de 80 do século XVI, em particular na segunda metade dessa década de 80, e num cenário político-militar interno japonês instável, mas sobretudo imprevisível na sua evolução. Esta segunda metade do século XVI, no Japão, insere-se naquilo que nós designamos como o Sengoku Jidai. Vemos ali a designação. Genericamente pode ser traduzido como o período dos Estados Guerreiros, o país em guerra. É um cenário que se inicia à entrada da segunda metade do século XV e que vê emergir toda uma série de poderes regionais militares em conflito. Estas casas militares regionais com os seus senhores, a designação destes senhores regionais militares japoneses é de daimyo, e que acabam por estar envolvidos num cenário de verdadeira guerra endémica, dezenas e dezenas de daimyo a combater no interior do Japão. É um cenário que se vai prolongar até à segunda metade do século XVI. Bom, esta ausência de um poder central e impositivo vai conceder uma maior margem de manobra à Companhia de Jesus, desde a chegada ao Japão em 1549. Sobretudo, e agora vamos ao espaço que nos interessa, sobretudo na ilha de Kyushu, nós estamos aqui a ver, a ilha sul do arquipélago japonês, na ilha de Kyushu, onde existe uma maior presença mercantil luso-asiática, sobretudo em Nagasaki, como nós sabemos, e também uma presença da Companhia de Jesus. Portanto, reparemos, neste cenário há a possibilidade de tecer várias parcerias com daimyo, como é óbvio. O que irá levar, naquele espaço da ilha de Kyushu, por exemplo, à conversão ao cristianismo de alguns destes daimyo, destes senhores militares regionais. O senhor da região de Omura, Omura Sumitada, que se converte ao cristianismo em 1563. Depois, o daimyo de Arima, Arima Yoshisada, que se converte em 1576. E o daimyo de Bungo, também no norte de Kyushu, Otomo Yoshishige, que se converte em 1578.
Portanto, notemos, era um cenário tendencialmente instável, volátil, genericamente imprevisível, mas controlável e previsível na ilha de Kyushu para a Companhia de Jesus e para uma presença cristã. Vejamos que a situação começa a alterar-se a partir da década de 60, com a emergência de um poder militar expansivo no centro do Japão, associado à expansão de um daimyo que estava no centro do Japão. Vamos ver aqui a imagem, Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, que na década de 60, 70, vai deixando de ser apenas um senhor regional para passar a ser um senhor supra-regional, ou seja, controlando diversos territórios no centro do Japão. Não é? Mas vejamos, estas campanhas militares no centro do Japão não alteravam o cenário de uma zona, enfim, periférica, como era Kyushu, e por isso os daimyo de Kyushu, sobretudo os daimyo cristãos, continuavam a manter um elevado grau de autonomia. Ou seja, apesar da turbulência militar no centro do Japão, o cenário regional continuava praticamente imutável. Vejamos que este novo contexto vai se tornar preocupante para a Companhia de Jesus a partir do momento em que entramos numa segunda fase expansiva deste poder central japonês. Já não com Oda Nobunaga, que morre em 1582, mas com o seu sucessor. Vamos ver aqui. Toyotomi Hideyoshi, que era um líder militar deste círculo interno de Oda Nobunaga, e após a morte de Oda Nobunaga, entre 84 e 85, vai assegurar o controle exatamente deste círculo militar de Oda Nobunaga, e a partir de 85 vai retomar um processo de conquista previamente pensado por Oda Nobunaga de subjugar todo o Japão a uma única autoridade política e militar. E Hideyoshi começa então a partir de 85 a ponderar uma invasão militar de Kyushu, e esta situação, sim, será fortemente perturbadora para a Companhia de Jesus. Bom, e chegamos ao ponto central desta apresentação. Nós iremos observar que as reações por parte da estrutura jesuíta, e teremos reações divergentes e não convergentes. Nessas diferenças serão expostas diversas dimensões associadas a uma presença marítima portuguesa ou luso-asiática. Por um lado, uma vertente marítima, podemos dizer, naval-militar. Por outro lado, uma dimensão marítima mais associada a uma vertente mercantil-diplomática. Vejamos como vai ser a reação da Companhia de Jesus neste novo cenário com Toyotomi Hideyoshi. Na ausência do líder máximo da Companhia de Jesus na Ásia, o líder máximo é Alessandro Valignano, o professor Ptac referiu há pouco, que é o visitador, ou seja, ele representa o geral da Companhia de Jesus. Neste momento, o visitador está na Índia. A reação vem de parte do vice-provincial, Gaspar Coelho, que é, nesse momento, o líder da estrutura local da Companhia de Jesus, e ele vai tentar encontrar respostas para este novo enquadramento potencialmente preocupante. Vejamos os passos, então, de Gaspar Coelho. Ele irá responder a este novo fenómeno político japonês, que é Toyotomi Hideyoshi, com, podemos dizer, uma verdadeira jogada de antecipação. Ele não vai esperar pela invasão, ele vai liderar uma comitiva jesuíta, vejamos, até o castelo de Toyotomi Hideyoshi, em Osaka, que é a sua principal fortaleza. E, efetivamente, Gaspar Coelho encontra-se com Hideyoshi no dia 6 de maio de 1586, e o vice-provincial vai liderar uma comitiva, vejam, notem, cerca de 30 elementos. Ou seja, é uma comitiva alargada, constituída por padres, irmãos leigos, seminaristas também. Temos informações muito precisas deste encontro, porque Luís Frois, um conhecido missionário jesuíta, servia de intérprete entre Gaspar Coelho e Toyotomi Hideyoshi, e depois irá escrever a Alessandro Valignano, o visitador, relatando este encontro, e o próprio visitador depois irá escrever sobre este encontro ao geral da Companhia de Jesus. Portanto, temos informações muito seguras deste encontro. Claro, por aquilo que é percebido por Frois, a finalidade, obviamente, era prestar homenagem a Hideyoshi, ter boas relações com este novo líder militar japonês, mas, simultaneamente, dar visibilidade à solidez da presença jesuíta na ilha de Kyushu. Isto é, transmitir a percepção de uma irreversível integração da Companhia de Jesus em Kyushu. Qual vai ser a reação do Toyotomi Hideyoshi? Bom,
perante esta evidência, podemos dizer, de força por parte de Gaspar Coelho, Toyotomi Hideyoshi irá revelar um plano estratégico-militar que ele tinha estado a ponderar. O plano de invasão da Península Coreana para depois, claro, chegar à China, mas imediatamente invadir, conquistar a Coreia. Portanto, revela este plano a Gaspar Coelho neste contexto, neste projeto militar, a vertente naval era central. Por isso acaba por confessar a Gaspar Coelho que está a começar a preparar aquilo que ele deseja ser uma massiva frota naval de cerca de 2.000 navios, para, com sucesso, uma espécie de operação relâmpago, conseguir invadir e conquistar a Península Coreana. Bom, obviamente que Hideyoshi tem um conhecimento de uma capacidade naval portuguesa superior. Por isso, ao revelar este plano a Gaspar Coelho, ele sonda Gaspar Coelho para saber se a Companhia de Jesus tem capacidade para trazer 2 naus portuguesas, no mínimo 2 naus portuguesas, para o interior desta expedição. No mínimo 2 naus, sendo que o próprio Hideyoshi se compromete a pagar à tripulação dessas naus. Vejamos agora a reação de Gaspar Coelho. Naquilo que é descrito deste encontro, Gaspar Coelho não só vai aceder a este pedido de Toyotomi Hideyoshi, mas como vai tentar suplantar o pedido do próprio Hideyoshi. Ou seja, aquilo que Gaspar Coelho irá dizer é que a Companhia de Jesus tem capacidade não só de forjar uma aliança entre daimyo cristãos para apoiarem esta invasão, como pode trazer um apoio militar naval português, a partir de um apoio do vice-rei da Índia. Portanto, sublinha esta dimensão naval portuguesa. Portanto, nós ficamos neste contexto, nesta situação, não há nenhuma evolução, chegamos ao ano seguinte, 1587, e Hideyoshi inicia a sua campanha militar sobre a ilha de Kyushu. Podemos recuar aqui para o nosso mapa, com um exército de 130.000 elementos. Portanto, ele vai atropelar diversos daimyo, podemos dizer assim, e consegue estabilizar o seu poder político-militar sobre a ilha de Kyushu. E após terminar esta campanha, fevereiro a maio, vai novamente encontrar-se com Gaspar Coelho, ainda em Kyushu, para aferir dessa capacidade militar associada à Companhia de Jesus. E Gaspar Coelho volta a evidenciar a mesma capacidade de congregação militar da Companhia de Jesus. Este encontro ocorre no dia 24 de julho. No dia seguinte, no dia 25 de julho, Toyotomi Hideyoshi emana um édito anticristão. Ou seja, Hideyoshi percebia claramente que se esta potencial capacidade militar da Companhia de Jesus podia ser útil, podia ser também potencialmente lesiva num outro contexto e ameaçar a sua própria soberania militar no Japão. A reação de Gaspar Coelho, podemos dizer, pode-se aproximar quase de um pânico. Ou seja, imediatamente ele reage, ele tenta congregar uma aliança cristã dos 3 daimyo cristãos em Kyushu, de modo a ter uma frente de combate a Toyotomi e Hideyoshi, algo que obviamente não é aceito por estes daimyo cristãos, que consideram que Gaspar Coelho está numa negação de realidade. Não é? Mas Gaspar Coelho não abandona uma solução militar, ele vai continuar a ponderar uma solução militar ultramarina, agora a partir das Filipinas, da presença espanhola em Manila. A ideia é levar a uma intervenção militar a partir das Filipinas. Nesse contexto, envia um outro padre jesuíta, Melchior de Moura, dos poucos que concorda com esta estratégia militar de Gaspar Coelho, envia-o às Filipinas, mas primeiro, antes de chegar às Filipinas, terá que passar por Macau para submeter este plano à aprovação, claro, do líder máximo da companhia na Ásia, Alessandro Valignano. 5 minutos. Muito obrigado. Sim, será suficiente. Bom, o plano é rapidamente desaprovado por Alessandro Valignano e tem noção daquilo que era a audácia desta estratégia militar de Gaspar Coelho, que era trazer uma presença militar espanhola para Kyushu, uma fortaleza com cerca de 300, 400 militares espanhóis, e isso seria como que um ânimo, um suplemento de alma para essa dimensão cristã de Kyushu, que iria levar a um levantamento e
a um confronto com o próprio Hideyoshi, não é? Tornar uma espécie de república cristã, não é? Uma espécie de república cristã ou espaço cristão em Kyushu. Valignano imediatamente proíbe Melchior de Moura de seguir para as Filipinas e regressa, o próprio Valignano, ao Japão, numa tentativa de pôr em ordem uma hierarquia jesuíta que ele considerava estar completamente desorientada. Valignano irá perceber a dimensão política do édito anticristão. Ou seja, aquilo que Valignano consegue entender é que essa reação radical deve-se mais a um receio que a Companhia de Jesus possa transportar uma dimensão estrangeira lesiva e não tanto uma atitude de repulsa pela prática do cristianismo. Portanto, aquilo que Valignano irá procurar fazer é apresentar a Companhia de Jesus como portadora de ligações úteis ao próprio Hideyoshi. Ou seja, apresentar outra dimensão dessa presença, podemos dizer, luso-asiática, uma dimensão diplomática mercantil. De que forma? Irá requisitar a Dom Duarte de Menezes, que pensava já enviar uma embaixada a Hideyoshi, requisita a Dom Duarte de Menezes ser líder dessa mesma embaixada. Ou seja, apresentar-se a Toyotomi Hideyoshi como um rosto desse Estado português da Índia. Por outro lado, trazer uma dimensão mercantil. Isto é, Valignano vai regressar ao Japão não só como embaixador do vice-rei da Índia, portanto, sublinhando esta dimensão diplomática, mas também como rosto da comunidade mercantil macaense. E, efetivamente, será acompanhado por cerca de 20 mercadores macaenses, que, tendo esta hipótese de contactar com autoridades japonesas, os próprios mercadores macaenses irão financiar esta embaixada. Não é? Portanto, este relevar de uma dimensão, já não militar ou naval, mas diplomática mercantil, será extremamente relevante para Toyotomi Hideyoshi, de tal modo que o próprio Hideyoshi irá entregar barras de ouro e prata a esses mercadores macaenses e sacos de arroz para a própria missão jesuíta. Ou seja, vê a Companhia de Jesus numa outra perspectiva perante o transporte destas outras dimensões. O édito anticristão não é anulado, mas é suspenso, claramente suspenso. Portanto, eu queria aqui, o objetivo, e encerro agora, era apresentar algumas dimensões desta presença mercantil, naval, militar também, que estão associadas à presença jesuíta no Japão e que depois são selecionadas ou valorizadas consoante os próprios protagonistas. Portanto, isto é um tema que eu já tinha estudado anteriormente, que eu pensei adequado aqui a este simpósio, e por isso também agradeço a oportunidade de expor esta situação aqui na Academia de Marinha, e muito obrigado, então. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Presidente da Mesa, minhas senhoras e meus senhores. O título da minha comunicação é a Taforeia, navio dos séculos XV e XVI. A Taforeia tem sido indicada como nau e é assim que se apresenta num modelo exposto no Museu da Marinha. Isto não está correto. A Taforeira era uma espécie de grande lancha destinada a desembarcar cavalos, embora sem rigor, a palavra fosse também aplicada a uma variedade de nau. O Uxer, Tárida, Palandria são navios que têm afinidades com a Taforeia e não estão documentados em Portugal. O Uxer, construído pelos venezianos para a Quarta Cruzada, em 1202, tinha à porta uma popa da qual se lançava uma rampa para saírem os cavalos. Era navio de remo, com menos remos do que as galés. Em 1354, numa armada aragonesa, 4 Uxers tinham entre 120 e 47 remos, cada um. Em 1350, o rei de Castela tinha em Ibiza uma galé muito grande, a que se chamava Uxer, que podia trazer 40 cavalos. À volta de 1235, o rei de França recebeu do almirante genovês Bernadette Zacarias uma proposta por uma marinha nova que incluía 20 Uxers para levarem 400 cavalos, à média de 20 cavalos cada uma. A Tárida deriva de uma embarcação usada no Mar Vermelho e apresentou vários modelos em Espanha e no Mediterrâneo.
Em 1256, uma genovesa tinha estábulo para 20 cavalos. Parece que as maiores táridas podiam transportar 40 cavalos. Outro navio do mesmo tipo era a Palandria. Em 1323, uma armada de Aragão tinha 20 palandrias para transportar cavalos. Na conquista de Constantinopla, em 1453, os turcos otomanos tinham grandes barcaças chamadas palandrias, usadas para transporte. Seria este o tipo de navio que os turcos tinham também no cerco de Rhodes em 1480. O Virgínio Marino Sanuto diz que em 1499 uma armada turca tinha 20 palandrias como galés abertas na popa. Estes navios que transportam cavalos são todos abertas na popa. Os cavalos vão seguir pela popa. Em 1510, estando o sultão do Cairo a preparar uma armada contra os portugueses na Índia, os turcos otomanos forneceram muita artilharia e vários navios, incluindo 3 palandrias. A Taforeira, para a Terceira Cruzada, 1189, tanto o rei de Inglaterra como o rei de França decidiram trasladar os seus exércitos por via marítima. Uma testemunha que viu a frota dos cruzados em Messina, na Sicília, assegura que era formado por muitos navios de vários tipos, incluindo taforeias. A crónica castelhana Dom Pedro Ninho diz que em 1406 o rei de França tinha em Rouen uma terracena em que havia galés e taforeias, que são umas grandes galés, que levam sobre o mar cavalos e muita gente. E logo a seguir, em 1415, um documento menciona taforeias na Catalunha. No vocabulário espanhol-latino de Nebrija, Salamanca, 1495, taforeias são para passar cavalos. Em dicionários castelhanos é de fundo chato, sem quilha. É de propulsão mista, vela e remo, navegando à vela durante a aproximação à praia e passando depois a usar remos para fazer meia volta e iniciando varado de popa na praia, de modo que a renda porta os cavalos e os cavaleiros desembarcam. Por outras palavras, a taforeia corresponde à lancha de desembarque dos séculos XX e XXI, com a diferença de que esta há bica de proa, porque tem motores, e a porta à proa. E a taforeia tem que fazer uma manobra mais complicada, porque tem a porta à popa. Em Portugal e em Espanha, entraram na competição das armadas destinadas ao norte de África quase exclusivamente. A armada espanhola foi conquistar a Ourão em 1509, era constituída por muitos navios, incluindo 3 taforeias. Só as taforeias levaram cavalos, 18 numa, 50 noutra e 13 na terceira. A taforeia, por ser de fundo plano ou quase plano, é apropriada para o embarque e desembarque de cavalos. Um texto intitulado La Guerra del Moro, há 15 ao século XV, propôs que uma armada espanhola ande a bordejar a costa do norte da África para fazer ataques súbitos e que 2 ou 3 taforeias estejam em Gibraltar para quando a armada precisar de cavaleiros. A conquista espanhola de Mazalquivir, que está a poucos quilómetros de Ourão, na atual Argélia, ocorreu em 1505. Na armada participaram 10 taforeias, adequadas para acolher cavalos. Muitas taforeias baseadas em Málaga eram fretadas à coroa espanhola. Em 1511, 2 vizinhos de Málaga tinham uma de 40 bancos e 22 cavalos de porto. 40 bancos e 22 cavalos de porto. No mesmo ano foram compradas outras 2 novas de porte cada uma de 20 cavalos, com todos os seus aparelhos, enxárcias, marinheiros, gourmetes e páginas. Se tem 40 bancos, serão 40 remadores, cada um com um remo. E estes remadores fazem parte da marinhagem e só remam nas manobras de varar na praia. Dom Diogo Fernandes de Almeida, prior do Crato a partir de 1492, terá introduzido a taforeia no nosso país, de acordo com uma carta que enviou ao Papa em data próxima, em 1491. Diz ele, por mandado del rei Dom João, meu senhor, com certos navios a que os portugueses chamam taforeias, sendo eu o primeiro que Deus usei neste reino, passei em África 2 vezes. Não podemos confirmar que foi o introdutor das taforeias, mas efetivamente navegou com elas para o norte da África, no reinado de Dom João II.
A primeira em 1486, num texto intitulado A Guerra de Alborra a fins do século XV, de autor anónimo, este descreve peço desculpa. Uma carta do rei Dom João II, de 1490, informa que Fernão Rodrigues, nosso armeiro, veio dizer que não podia manter as casas das ferrarias de Barcarena, porque fez grandes despesas em várias coisas, incluindo nas obras que se fizeram para as nossas taforeias quando foram à Graciosa. A campanha da Graciosa foi em 1489, e as obras nas taforeias, feitas por um armeiro das ferrarias de Barcarena, estarão relacionadas com ferro. Somente. Esta é a disposição dos cavalos no porão das Táridas, que se construíram em 1278 para o rei da Sicília. Esta é a gravura que tem sido considerada mais apropriada também para a disposição dos cavalos na taforeia. Os passos que iam suportar o peso dos cavalos terão de ser reforçados. Os cavalos iam parcialmente suspensos por cintas de lona debaixo do ventre, mas tocando com as patas no fundo da coberta, em compartimentos muito estreitos, com baias e manjedouras. Prevê-se que cada cavalo ocupa uma largura de 66 cm. O rei Manuel I enviou uma carta ao rei de Castela acerca das viagens de sucesso da Índia, de data incerta, entre 1500 e 1505. Diz ele, umas naus na Índia fizeram grandes correrias em terra, porque uma das ditas naus é taforeia, que leva 20 cavalos e tem a popa aberta, com uma ponte de 30 braças que lança em terra e para onde saem e entram os cavalos. O texto é muito claro, só admite uma interpretação. A taforeia leva 20 cavalos, arria à popa uma porta, que lança em terra e os cavalos saem sobre uma ponte, rampa de 30 braços de comprimento. A porta está à popa, não na alheta, como noutros navios que transportam cavalos. Comparando com as taforeiras documentadas em Malga à volta de 1511, que têm 40 bancos e 22 cavalos de porte, esta terá um número semelhante de bancos, cada um dos quais será ocupado por um remador só nas manobras de aproximação à praia, para fazer meia volta e iciando varado de popa na praia. Em 1517, Diogo Lopes Sequeira enviou ao rei uma carta na qual participa que saía de Ceuta com o conde Dom Pedro Menezes, governador de Ceuta. Numa nau desta armada iam cavalos de homens meus, foram para atacar Tarega e antes de lá chegarem o conde meteu-se num bergantim a fazer remar as suas taforeias e dar-lhes pressa que fosse adiante. Quando chegaram, começaram a desembarcar e a sua gente desembarcou primeiro que a minha, porque iam em taforeias. A gente do conde eram marinheiros das taforeias e alguns de Ceuta. Esta carta mostra que as taforeias do conde levam cavalos, vão a remar, certamente são na fase final da aproximação à praia, e a sua gente desembarcou primeiro que a de Dom Diogo Lopes de Sequeira, porque esta ia numa nau. As taforeias têm menor calado,
por serem de fundo mais plano e por isso podem aproximar-se mais da praia. Os marinheiros das Taforeiras desembarcaram também e participaram nas ações em terra. Da armada que foi conquistar a Zamora em 1513 participaram Taforeiras. Também na Índia estão documentadas várias no início do século XVI. Uma delas, que Afonso de Albuquerque levou para a Índia em 1511, já era velha e podre. Afirma Afonso de Albuquerque, numa carta ao rei em 1514, que seria fácil desembarcar 500 cavaleiros em Judá, na Arábia, em boas taforeiras e caravelas, e destruir Meca. Dizer ligeira coisa é 500 portugueses, a cavalo, embarcados em boas taforeiras e caravelas, desembarcarem da outra banda de Judá e correrem a Meca, que é um dia de caminho, e a queimar e fazerem em cinzas. Afonso de Albuquerque faleceu no ano seguinte e já não pôde cumprir esta missão. Os mouros ainda também usavam embarcações destas, como se vê pelas 4 taforeiras que pertenceram ao sultão de Cambaia e se encontravam em Dio da morte deste monarca em 1537. Alguns dicionários atribuem-lhe origem asiática. A taforeira foi também para o Brasil, como se vê nos apontamentos de Diogo Nunes ao rei de 1544. Nas expedições espanholas contra Tunis em 1536 e Argel em 1551 já não participaram taforeiras. A experiência, um autor diz que a experiência havia aconselhado a não usar navios grandes nas viagens longas para evitar o sobreaquecimento dos calços dos cavalos ou o sufoco dos animais. O mesmo terá acontecido em Portugal, na mesma época, mas durante algum tempo as taforeiras terão sido substituídas por embarcações semelhantes. Em 1578, a armada para Alcácer-Quibir incluía 6 batelões de feição larga com muito pouco fundo. 6 batelões de feição larga com muito pouco fundo, para lançar em terra gente, mais de 100 homens em cada barcaça. Em resumo e concluindo, a taforeia era uma grande lancha de desembarque, embora sem rigor a palavra fosse também aplicada a uma variedade de nau. Seria de origem asiática, especialmente da Turquia, e deixou de se usar em meados do século XVI. Muito obrigado. E peço desculpa por este